Tá, mas por que a gente deveria gastar o dinheiro precioso dos nossos impostos com essas pesquisas que não ajudam em nada? Olá, eu sou o João, seja muito bem-vindo ao Ciência Underground. É isso, né? A gente ouve esse discurso e ele é, de certo modo, até compreensível, quando você tem uma sociedade que não está muito inteirada da ciência, da interação entre ciência e tecnologia e de como é fundamental fomentar o desenvolvimento científico. Esse tipo de pergunta pode emergir e pode até se tornar um discurso político. Por exemplo, tem no discurso um dos discursos de campanha eleitoral do Ronald Reagan, em 1980, ele perguntou exatamente por que deveríamos subsidiar a curiosidade intelectual, que é algo que soa extremamente estúpido. É um discurso que existiu e sempre existirá, eu temo. E é curioso, porque até nos Estados Unidos isso soa bizarro com a história, né, do país. Então, por exemplo, o George Washington, no discurso do Congresso, 8 de janeiro de 1790, ele diz que nada é mais digno de nosso patrocínio que o fomento da ciência e da literatura. O conhecimento é em todo e qualquer país a base mais segura da felicidade pública. Então a gente tem essas visões opostas e tem aquela visão no meio do caminho que diz que a ciência é interessante, mas que acaba não investindo. Parece até uma situação que a gente vive hoje, né? Mas vamos lá, por que eu devo gastar recursos com, sei lá, minha área, paleontologia, para o paleontólogo lá encontrar fóssil, blá blá blá, ou para cosmologia? Por que então não pegar o dinheiro precioso dos impostos e aplicar só na ciência aplicada, só naquilo que vai desenvolver tecnologia? Por que não fazer isso? Por que não só subsidiar projetos que tenham uma tecnologia como o seu objetivo? Por que a gente não deve fazer só isso e assim atender somente às necessidades atuais da sociedade? Eu estou trazendo essa discussão para cá baseado no capítulo Maxwell e os Nerds do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que é uma excelente literatura que eu sempre recomendo. E vai ficar o barulhinho da gata comendo ao fundo porque eu preciso gravar. Então o Sagan ele mesmo fala que, abre aspas, o problema é que dar ordens a alguém para criar uma invenção específica, ainda que o preço não constitua um obstáculo, não garante que ela seja realizada. Pode haver uma base de conhecimento ainda ignorada, sem a qual ninguém conseguirá construir o invento que se tem em mente. Fecha aspas. Percebe? A gente não pode correr o risco de atender só as necessidades atuais, porque senão a gente nunca vai desenvolver algo necessariamente novo ou conhecimento novo. Tudo bem, você pode desenvolver produtos secundários no meio dessa busca, mas às vezes até o desenvolvimento de uma determinada tecnologia, ela não é possível porque você não tem uma fundamentação teórica que torne aquilo possível. Às vezes é bizarro porque você não consegue nem pensar na tecnologia quando você não tem um determinado fundamento teórico que permite abrir novas vias de pensamento e pensar em novas tecnologias. E aí o Sagan ele vai propor ali no capítulo que você seja a Rainha Vitória, né, ali da Era Vitoriana, portanto, porque você é a Rainha Vitória, do século XIX, 1860, e você tem essa ideia. Você quer uma máquina que transporte a sua voz, mas também as imagens em movimento da glória do império ali, né, para dentro da casa de cada um do reino. E aí, você precisa, os sons, as imagens, elas não podem passar por fios, tá? Não pode ter fio. Elas têm que ser transmitidas através do ar para que as pessoas no trabalho e no campo possam receber as mensagens inspiradoras, instantâneas, destinadas a assegurar a lealdade e a ética no trabalho. Beleza, você tem essa tarefa, você reúne os seus melhores cientistas. Pode ser os melhores, top rank cientistas que trabalham com tecnologia na época. O que você acha, na sua opinião? Eles conseguiriam fazer essa tecnologia que a rainha está pedindo? O Sagan aposta que muito provavelmente não. Por quê? Porque para fazer isso, essencialmente a rainha está pedindo que você invente o rádio e a televisão. Acontece que em 1860 você tem o telégrafo, né, que
aí é impulsos elétricos, mas conduzidos por fio. Lembre que a inversão não pode ser por fio. Então ela quer o rádio e a TV. O conhecimento teórico que a gente tinha da época, estamos falando ali, da luz, do eletromagnetismo, ele seria moldado e estudado pela curiosidade do James Clerk Maxwell, que era um nerd e que estudou a eletricidade e o magnetismo, como esses dois interagiam, e eventualmente ele desenvolveu um trabalho muito famoso, que hoje é conhecido como aquelas 4 equações de Maxwell para o eletromagnetismo, e daí vem todo o nosso entendimento moderno de que a luz é radiação eletromagnética, de que magnetismo e eletricidade estão unidos, né, que são parte de uma coisa só, vamos dizer assim. E a gente precisava desse conhecimento para poder fazer o que a rainha pedia, mas o Maxwell não foi pedido nada disso a ele. Ele estava investigando, teoricamente, os aspectos teóricos da interação entre eletricidade e magnetismo, e acabou desenvolvendo um conjunto de conhecimento que impacta tudo, inclusive esse vídeo que você está vendo agora. Se não fosse pelo conhecimento que o Maxwell desenvolveu, obviamente, sobre os ombros de outros gigantes, nada disso seria possível. Então perceba, o Maxwell teve os insights dele, desenvolveu o que ele veio a desenvolver, não porque pediram para ele fazer uma tecnologia, mas por causa de sua curiosidade intelectual e de entender um determinado fenômeno da natureza. Bom, aí vem em 1888, e aí o Hertz fez, um físico alemão, né, ele fez umas experiências e acabou demonstrando ali a existência das ondas que são conhecidas como ondas de rádio. 7 anos depois, cientistas britânicos em Cambridge transmitiram sinais de rádio por uma distância de 1 km, e já entrando no começo do século XX, em 1901, o Marconi, o italiano, já estava usando ondas de rádios para mandar mensagens para o outro lado do Atlântico. Então perceba, a tecnologia tomou seu tempo, se realizou, mas só foi possível graças àquele conhecimento que foi sendo desenvolvido através daquela grande contribuição do Maxwell, tá? Então vale a pena citar aqui um trecho um pouquinho mais longo do capítulo, em que, abre aspas, Maxwell não estava pensando no rádio, no radar e na televisão quando rabiscou as equações fundamentais do eletromagnetismo. Newton não sonhava com voos espaciais ou satélites de comunicação quando compreendeu pela primeira vez o movimento da Lua. Röntgen não cogitava em diagnóstico médico quando investigou uma radiação penetrante tão misteriosa que ele a chamou de raios X. Curie não pensava na terapia do câncer quando extraiu a duras penas quantidades diminutas de rádio do meio de toneladas de uranita. Fleming não planejava salvar as vidas de milhões com antibióticos quando observou um círculo sem bactérias ao redor de uma formação de mofo. Watson e Crick não imaginavam uma cura de doenças genéticas quando tentavam decifrar a difratometria dos raios-x do DNA. Rowland e Molina não planejavam implicar os CFCs na diminuição da camada de ozônio quando começaram a estudar o papel dos halógenos na fotoquímica estratosférica. Então, no campo intelectual, funciona assim. É como se você tivesse um campo, literalmente, e você tem sementes a plantar, mas você não sabe necessariamente a quais plantas pertencem essas sementes. Você planta, elas vão vingar ou não, e eventualmente poderão dar frutos, né? E evidentemente, muitos desses frutos são bons, eles são ótimos para a humanidade, para o progresso da sociedade, e alguns deles podem ser tomados para usos ruins, como aconteceu, por exemplo, com o conhecimento do átomo. Mas vale a pena deixar de plantar por causa disso? Ou vale a pena deixar de plantar porque você não sabe que vai colher? Ou vale a pena deixar de plantar porque você acha que é uma atividade inútil? Perceba, deixar de plantar é como condenar o futuro, é como matar o futuro. E o Sagan lhe traz uma citação muito forte nesse sentido, então abre aspas. Cortar a ciência fundamental, movida pela curiosidade, é comer a semente do trigo. Talvez tenhamos um pouco mais para nos alimentar no próximo inverno, mas o que plantaremos para que nós e nossos filhos tenhamos o suficiente para atravessar os invernos futuros? Então é isso, pessoal. Fiquem com essa reflexão, apoiem a ciência, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo, dê a sua opinião nos comentários, sempre de forma muito respeitosa.
Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.